Dando continuidade aqui à nossa aula, vamos falar agora da imagem, certo? Já estudamos o núcleo, a gente vai continuar estudando aqui nesse vídeo, mas vamos falar também agora de imagem, né? Voltando àquela questão de conjuntos, né? Que eu falei, função qualquer entre conjuntos, né? Nós temos dois conjuntos, o domínio, aqui é o contradomínio, né? E temos a nossa função f. Cada pontinho aqui do domínio está associado, né, a um único elemento do contradomínio. Como nós sabemos, dois caras distintos podem chegar no mesmo elemento ali de chegada, né? E isso aqui, por exemplo, caracteriza uma função deste conjunto neste, né? E o que seria a nossa imagem nesse caso, né? Aqui para uma função qualquer nós não falamos de núcleo, né? Porque para ter núcleo precisamos estar num espaço vetorial, porque nem todo conjunto tem um zero, tem um vetor nulo e tal. Mas a definição do que é a imagem, ela é para qualquer função, certo? E o que é a imagem? Né? Veja que o domínio é o conjunto de entradas que eu coloco na minha função. O contradomínio é o conjunto de possíveis valores que essas entradas podem assumir, certo? E a imagem é o conjunto de efetivos valores que são assumidos pelos elementos aqui do nosso domínio. Ou seja, é o conjunto desses pontos aqui, ó, em que realmente tem alguém do meu domínio que são levados neles. Veja que esses dois pontinhos aqui, ó, não tem ninguém do meu domínio que são levados nesses caras. Então eles não fazem parte da minha imagem, certo? A minha imagem é justamente o conjunto dos elementos que são imagem de alguém do meu domínio, certo? Então isso aqui é uma definição para funções quaisquer, não necessariamente para aplicações lineares, mas no caso de aplicações lineares a gente também chama de imagem, né? Então vamos chamar de imagem de transformação linear T, que sai de V em W, ao conjunto de vetores de W, né? Veja que a imagem é o conjunto, ó, do meu contradomínio, então do meu espaço de chegada, né? É o conjunto de vetores de W que são imagem de pelo menos um vetor do meu espaço de origem, do meu espaço V, certo? E aí esse conjunto a gente vai chamar de IM de T, a imagem de T, ou T de V, né? Meio que o que é T aplicado em todos os vetores deste cara. Foi mais ou menos o que eu fiz aqui para essa função f, ó. Esse meu conjunto ele foi o que? F do meu conjunto D, né? Veja que eu fiz f de todos os pontos, chamei o conjunto formado por as imagens desses caras de f de D, né? Então faz sentido essas notações. Ou seja, a imagem é o conjunto de vetores do meu espaço de chegada, tais que tem alguém no meu domínio, tais que T desse cara vai resultar nesse elemento que eu escolhi aqui, né, do meu espaço de chegada. Ele só precisa ter pelo menos um, não precisa ter 10. Tendo um, já está na imagem, certo? E aí, graficamente, como estava ali abordando, né, no caso aqui de espaços vetoriais, nós temos o que? Nós temos o nosso conjunto V, nosso espaço vetorial de origem, né? Temos a nossa aplicação T. A imagem justamente, ó, esse conjuntinho, esse subconjunto do nosso espaço vetorial de chegada, né, que é formado pelas imagens dos vetores que estão em V, né? Pode ter alguns caras aqui fora que não são imagem de ninguém, né? Não tem ninguém aqui no meu espaço que são levados neles. E aí esse conjunto dos elementos que são levados são chegados, né, de alguém aqui que veio do nosso espaço de origem, nós vamos chamar de imagem de T, né? Lembrando que o núcleo de V, ele sempre, né, a imagem desses caras sempre vai resultar em zero, então o zero sempre está na imagem de qualquer aplicação linear, né? E aí vejam que o núcleo, ele é esse espaçozinho aqui, os caras são levados no zero, e a imagem é quando eu faço, né, esse conjuntinho aqui dado por T de qualquer vetor que eu aplicar na minha origem, certo? Que é equivalente ao que eu fiz aqui, né? Marquei só esse conjuntinho dessas bolinhas que foram chegados de alguém aqui do meu conjunto de origem, beleza? E aí, algumas observações, né? A imagem sempre é um subconjunto do meu contradomínio, do meu espaço de chegada. A imagem sempre é um conjunto não vazio, porque o zero sempre está lá, né? Sempre que eu faço T de zero, vai resultar em zero. Então, o zero está na imagem de qualquer aplicação linear, né? E no caso, né, falando agora da contrapartida do que é uma aplicação, nós falamos de funções injetoras, né, relacionando com o núcleo, né? E o que é uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora são aquelas funções, né, onde não acontece isso, onde no meu contradomínio sobra alguém, né? Então,
Uma função é sobrejetora se não sobrar ninguém no meu contra-domínio. Essa aqui, por exemplo, não é uma função sobrejetora, porque no meu contra-domínio tem elementos aqui, ó, que não são imagens de ninguém do meu domínio, certo? Uma função para ser sobrejetora, ela tem que ter essa configuração aqui, ó. Né? Eu tenho, sei lá, 4 elementos aqui, eu posso ter quantos se eu quiser aqui, né? E aí não pode ter ninguém sobrando no meu contra-domínio. Veja que essa função não é injetora, porque ó, esse elemento no meu contra-domínio ele é a imagem de dois valores diferentes, né, de dois vetores diferentes da minha origem, né? Então, como nós já vimos no vídeo passado, essa função não é caracterizada como função injetora, mas ela é sobrejetora, porque no meu contra-domínio não sobra ninguém, certo? Beleza, então, olhando assim desse ponto de vista, né, essa função aqui também não seria injetora, né? Tem um monte de vetor aqui fora da minha imagem do meu espaço W, né? E aí nós vamos dizer então no caso de uma função qualquer, né, que se a nossa imagem resultar no próprio contra-domínio, a gente vai chamar de uma função sobrejetora, né? Ou seja, não sobrou ninguém no contra-domínio que não seja imagem de ninguém, né? E isso, uma forma equivalente de ver é que para todo W neste conjunto tem pelo menos um vetor no meu domínio, tal que T desse vetor resulta nesse cara aqui, certo? Isso é ser sobrejetora. Beleza? Então vamos a alguns exemplos aqui de imagens, né? Vamos pensar aqui meio que graficamente, sem fazer muita conta, ó. Eu tenho essa função, essa aplicação linear, né, que sai do R3 no próprio R3, que é a projeção ortogonal sobre o plano XY. O que ela faz? Ela pega um ponto qualquer do meu espaço R3, um vetor qualquer do meu espaço R3 e faz o que? Eu zero a última coordenada, ou seja, eu pego esse pontinho aqui, jogo ele lá para o meu plano XY. Né? Qualquer ponto que eu pegar, faço o T dele, ele vai colocar como zero a última coordenada, ou seja, ele vai pegar esse ponto, mantém a coordenada XY e zera a coordenada Z, ou seja, ele joga esse ponto para aqui, para o plano XY. Né? Meio que eu olho para a sombra dele, essa é a imagem por essa aplicação. Então, quem seria a imagem dessa aplicação linear? É o próprio plano XY, né? Porque qualquer ponto que eu escolher aqui nesse meu plano XY, tem alguém que é levado nele. Pega qualquer ponto aqui levantado para cima, pega esse pontinho aqui, né? Deixa eu tentar fazer um desenho. Ilustrar melhor ali no quadro, né? Então veja, deixa eu limpar isso aqui. Se eu quero mostrar que a imagem é o plano XY, eu pego um ponto qualquer aqui no meu plano. Basta eu mostrar que tem alguém que é levado nesse cara. Eu posso pegar esse próprio vetor, né? Eu pego esse vetorzinho aqui, X, pegar AB. Um cara sobre o plano XY ele tem essa forma aqui, né? AB0. Veja que se eu faço T de AB0, o que é a imagem disso aqui pelaquela transformação linear? Ela vai zerar a última coordenada, que nesse caso já é 0. Então, esse ponto ele está na minha imagem. Eu poderia pegar esse cara aqui em cima também dele, né? Com a coordenada Z não necessariamente 0, 3 por exemplo. Veja que se eu faço T de AB3, isso aqui vai ser AB0 também, né? Ou seja, todos os pontos do meu plano estão na imagem, né? E são esses caras apenas, né? Porque qualquer outro ponto que eu pegar fora desse plano, ele não vai ser imagem de ninguém. Se a minha coordenada Z não for 0, ou seja, se eu pego um ponto fora desse plano, ele não tem como estar na imagem, porque a imagem sempre vai zerar essa terceira coordenada, né? Então, disso aqui nós concluímos que a imagem dessa aplicação linear, que é a projeção ortogonal sobre o plano XY, é o próprio plano XY, ok? Beleza. E aí aproveitando aqui, comentando, né, quem seria o núcleo dessa aplicação linear? Né? Essa aplicação que ela pega qualquer par ordenado, qualquer tripla ordenada, né? Ela pega aqui a tripla x, y e z. Quando eu faço o t disso, ela vai zerar a última coordenada, né? X, y, 0. Quem seria o núcleo dessa aplicação linear, né? Seria o quê? Seriam aqueles vetores x, y, z, tais que isso aqui, ó, ter esse cara resulte no vetor nulo, né? Mas veja, qual é a solução para essa equação aqui? Quais são as triplas x, y e z, tais que quando eu aplico o t nelas, né, que vai ter esse resultado, isso aqui cai no vetor nulo. É o vetor que tem coordenadas x igual a 0, y igual a 0, né? Então daqui podemos concluir que o núcleo dessa aplicação T é o próprio, como fala?
é o conjunto dos pontos que estão sobre o eixo... Eita. Calma aí, deixa eu escrever aqui bonitinho, né? As triplas ordenadas x, y e z pertencentes ao R3, tais que, né, as coordenadas x e y são iguais a zero. Certo? Quem é esse conjunto de vetores tais que o x e y é igual a zero? É o próprio eixo z, né? Veja que se o x e y é igual a zero, eu estou com um ponto sobre esse eixo. O z pode ser qualquer valor, né? Então, é justamente esse carinha aqui, né? Então, posso até escrever isso aqui, ó, já que ele é formado pelo próprio eixo z, eu posso entender que isso aqui é gerado pelo vetor 0, 0, 1. Né? Veja que os vetores que têm essa forma, né, as coordenadas x e y igual a 0, eles são múltiplos desse vetor. O x é 0, y é 0 e a terceira coordenada é o múltiplo do 1. Certo? Então o núcleo é formado por esse cara. E aí vamos perceber o seguinte, ó, qual é a dimensão do meu núcleo nesse caso? Escrevendo pequenininho aqui no canto. Vamos só anotar isso, ó. A dimensão do núcleo, nesse caso aqui foi quem? Foi 1, né? Veja que ele é gerado somente por esse vetor. Olha que esse meu conjunto imagem aqui, ele foi um subespaço do meu R3, né? Foi o próprio plano XY que nós sabemos que é um subespaço. E observe que a dimensão da imagem foi quanto? 2, né? O plano aqui ele tem dimensão 2. Então vamos lembrar disso aqui, né? A dimensão do núcleo foi 1, a dimensão da imagem foi 2. Ok? E aí vamos fazer mais um exemplozinho aqui, ó. Vamos pensar nessa transformação linear. A transformação linear que é a identidade, ou seja, ela sai de um espaço no próprio espaço. E o que ela faz? Ela pega um vetor e leva no próprio vetor. Ela é a identidade, ela leva o mesmo cara, o cara nele mesmo, né? Quem seria o núcleo dessa aplicação linear? Qual é o vetor que é levado no zero? Se todo mundo é levado em si próprio, para que eu leve no zero, eu tenho que aplicar o zero, né? O único vetor que é levado no zero é o próprio zero. Então o núcleo dessa aplicação linear é o zero. E quem seria a imagem? A imagem é todo o espaço V, né? Porque veja, pegue qualquer cara nesse subconjunto aqui, nesse conjunto, no contradomínio. Pega um vetorzinho V lá. Tem alguém que é levado nesse cara? Tem alguém que é levado nesse cara? Quem é? O próprio vetor que eu escolhi aqui, né? Nesse contradomínio. Certo? Então a imagem dessa aplicação linear é o próprio espaço V. O núcleo é o espaço 0. Né? Vamos observar o que aqui, ó. Qual é a dimensão do meu núcleo nesse caso? 0, né? O espaço nulo tem dimensão 0. Se o meu espaço tem dimensão V, nesse caso tem dimensão N, nesse caso, qual é a dimensão da minha imagem? A própria dimensão do espaço, né? Foi N também, ok? Então, o núcleo teve dimensão 0, a imagem teve dimensão igual à dimensão do espaço original. Vamos lembrando dessas informações aqui, depois eu lembro delas com mais calma. Vejam essa outra aplicação, aplicação linear nula. Né? O que ela faz? Ela pega um vetor do meu espaço de origem, pega qualquer vetor do meu espaço de origem e leva sempre na origem do meu contradomínio, né? Do meu espaço de chegada. Ou seja, t de v vai ser 0 para qualquer vetor aqui do meu espaço original. Né? Aí quem seria a imagem? É o próprio vetor nulo. Né? É o conjunto formado pelo vetor nulo. Porque se todo mundo aqui é levado em zero, quem são os caras desse conjunto que são a imagem de alguém? Sei lá, o vetor 1, 0, 0, se aqui fosse R3, não seria imagem. Por quê? De ninguém. Porque todo mundo é elevado no zero. Né? Então, a imagem dessa aplicação linear é o conjunto formado pelo vetor nulo. Certo? Quem seria o núcleo nesse caso? O núcleo é o conjunto dos vetores que estão no meu espaço original, que são levados no zero. Mas se todo mundo é levado no zero, o núcleo é todo o espaço V. Certo? Então, vejam, pensando aqui nas dimensões agora, ó, dimensão, se a dimensão desse meu espaço é n, a dimensão do meu núcleo foi n também, a dimensão da minha imagem foi 0. Essas informações eu vou lembrar mais adiante e vai fazer todo sentido porque eu estou comentando desses valores aqui agora. Certo? E aí, uma outra observação, né? Esses 3 exemplos que eu falei, percebam que as imagens sempre foram espaços vetoriais, né? Sempre foram subespaços do meu contradomínio. Veja que esse caso aqui, a minha imagem foi um plano XY,
que é um subespaço do R3. A imagem dessa aplicação aqui, identidade, foi o próprio espaço V, né, que não deixa de ser um subespaço de si próprio. E a imagem da aplicação nula foi o conjunto formado pelo vetor nulo, que também é um subespaço do meu condomínio, né? Então, nesses três exemplos, a imagem sempre foi um subespaço, e aí nós vamos mostrar que isso não é uma coincidência, né? A imagem de qualquer transformação linear sempre vai ser um subespaço do meu espaço de chegada, certo? E aí, como é que nós podemos provar isso? Bem simples, né? Deixa eu limpar aqui. A imagem de uma aplicação linear vai ser sempre um subespaço. Lembrando, o que eu preciso provar para que um conjunto seja um subespaço, né? Como comentei no vídeo anterior, eu tenho que pegar dois vetores nesse espaço, faço a soma nesse conjunto, faço a soma entre eles e tenho que mostrar que essa soma continua estando nesse conjunto. Se eu pego um escalar qualquer, né, do meu conjunto de escalares e faço o produto desse escalar por qualquer vetor do meu conjunto, isso ainda tem que estar no meu conjunto também. Então, é o seguinte, ó, vamos provar essa propriedade. Então, sejam V1 e V2 pertencentes a V, certo? Eu quero provar que a V não, a minha imagem, né? Eu quero pegar dois caras nesse conjunto e quero mostrar que a soma deles ainda está nesse conjunto. Isso aqui é um conjunto qualquer, né? Então vamos lá, peguei esses caras aqui, eu quero verificar que eu vou fazer melhor, só vou chamar de, já que a minha imagem são vetores que estão em W, eu vou pegar aqui W1 e W2, né, pertencentes à imagem, certo? Eu quero mostrar que a soma desses caras está aqui. Então, ó, como W1 pertence à imagem de T, o que significa estar na imagem? Significa que tem alguém no meu domínio que é elevado nesse cara, né? Então, como o W1 está na imagem, então, ó, esse símbolozinho significa existe um certo V1 pertencente ao meu espaço V, tal que T de V1 resulta em W1. Não é isso que significa W1 estar na imagem? Tem alguém no meu espaço original, tal que T desse alguém resulta neste V1. Da mesma forma, e se W2 pertence à imagem de T, então existe um V2 pertencente a V, tal que T desse V2 resulta em W2, certo? Então vamos lá, eu quero mostrar que a soma desses caras está na minha imagem. Então, veja, deixa eu colocar aqui, ó. Quem é W1 mais W2? Né? Vamos mostrar que esse cara aqui é um elemento da minha imagem. Tem alguém no meu condomínio cuja imagem vai resultar justamente nesse vetor soma aqui, ó. Ó, veja que eu sei que W1 ele é T de V1. Ele está na imagem, então tem alguém lá no meu domínio que a imagem resulta nesse W1. E o W2, como a gente viu pelo mesmo argumento, ele é T de V2. Mas isso aqui na aplicação linear, então T de uma soma, a soma de T's é o T da soma. Então isso aqui é a mesma coisa que T de V1 mais V2. Então veja que esse vetorzinho aqui ele não está no meu espaço V. E quem é T dele? W1 mais W2. Então isso significa que W1 mais W2 pertence à imagem de T, porque tem alguém no meu espaço original cuja imagem por T resulta nesse cara, certo? Agora eu quero provar que se eu pego um múltiplo, um alfa, né, seja, né, alfa pertencente ao conjunto dos números reais, né, eu quero mostrar que alfa vezes V1 pertence à minha imagem, né? Mas veja, quem é T de V1? Quem é V1, né? Opa, desculpa, W1, né? Quero pegar um cara daqui e mostrar que multiplicar por escalar continua nesse conjunto. Então, quem é alfa W1? Ó, alfa W1, o W1 eu sei que é T de V1, né? Mas, como isso aqui é uma aplicação linear, né? Eu posso colocar esse alfa para dentro. Eu posso tirar e posso colocar, né? Aquela igualdade funciona em ambos os sentidos, né? Já que isso é uma aplicação linear, isso é a mesma coisa que T de alfa V1. Ou seja, alfa V1 está em V, né?
e T desse elemento resultou em alfa de W1. Então, portanto, alfa W1 pertence à imagem de T, né? Então daqui nós concluímos que a imagem de T é um subespaço, porque eu peguei dois elementos na imagem, a soma de um elemento da imagem. Peguei o múltiplo escalar de um elemento da imagem, isso também estava nesse conjunto. Logo, esse conjunto é um subespaço vetorial de W. Ok? E aí não foi coincidência, então, aqueles exemplos que eu falei anteriormente. Beleza? Agora, por que eu contei tanto a dimensão desses casos aqui, né? Desses exemplos anteriores? Vamos ver o seguinte, ó. Vamos fazer umas contas. Qual é a dimensão desse meu espaço original aqui, do R3? Dimensão 3, certo? Então fixe esse número. A dimensão do meu espaço original foi 3. Qual é a dimensão agora, né, da minha imagem? 2. Qual foi a dimensão do meu núcleo? Foi 1. Né? Então veja que a dimensão do meu espaço original coincidiu com a soma da dimensão da imagem com a dimensão do núcleo. Certo? Ou seja, 3, que é a dimensão desse cara, foi 2, dimensão da imagem, mais 1, que é a dimensão do núcleo. Certo? Observe os outros casos aqui. Ó. Se essa aplicação identidade, se esse espaço vetorial tem dimensão n, né, a imagem tem o quê? Se a dimensão desse espaço vetorial aqui é n, né, qual foi a dimensão da imagem? Né? A imagem foi o próprio espaço vetorial V, então teve dimensão n. Qual foi a dimensão do núcleo? 0. Então veja que a dimensão do meu espaço original coincidiu com a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, n mais 0, n, certo? Olha esse caso aqui agora. Se a dimensão desse espaço aqui for n, né? A aplicação nula, ela faz o quê? Qual é o núcleo dela? A gente viu que era, o núcleo foi todo o espaço, então a dimensão do núcleo foi n também. Qual é a dimensão da minha imagem? Nesse caso a imagem foi formada somente pelo vetor nulo, né? Tem dimensão 0, então a dimensão do meu espaço original foi justamente a dimensão do meu núcleo mais a dimensão da minha imagem, né? E isso aqui não é coincidência, certo? É o que nós chamamos de teorema da dimensão, ou mais comumente, né, teorema do núcleo e imagem, que significa o que, ó? Sempre que você tem uma aplicação linear entre espaços vetoriais de dimensão finita, na verdade só precisa que esse espaço original tenha dimensão finita, né? Então o que acontece? A dimensão do meu espaço original coincide com a soma da dimensão do núcleo com a dimensão da imagem, ou seja, por isso que é chamado de teorema da dimensão ou teorema do núcleo e imagem, certo? Então sempre que eu somo a dimensão do núcleo de uma aplicação linear com a dimensão da imagem de uma aplicação linear, isso aqui vai dar sempre a dimensão do meu espaço original. E aí eu vou fazer mais alguns exemplos onde eu vou calcular núcleos e imagens e vamos verificar essa propriedade aqui acontecendo o tempo todo. Ok? Já comentei esses exemplos, né? Então vamos resolver alguns probleminhas aqui. Então vamos determinar o núcleo e a imagem deste operador linear. Aí eu fiz o seguinte, eu vou pausar o vídeo e vou continuar esses exemplos no próximo, ok?